Bom, galera, fim de jogo, né? O Vasco acaba perdendo para o time do São Paulo por 3-0 lá no Brinco de Ouro. Infelizmente, o Vasco acabou sendo derrotado pelo São Paulo, uma goleada, né? Um jogo que a gente sabia que a chance do Vasco sair vencedor era pequena. E isso já começa a deixar em dúvida qual foi a estratégia do Paiva. A verdade é que o Paiva se colocou numa posição extremamente desconfortável com o torcedor do Vasco. O jogo mais importante do ano do Vasco é sábado. Não é o Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que a aspiração do Vasco no Campeonato Brasileiro é não cair. Então o jogo mais importante do ano do Vasco é sábado. E ele simplesmente, após uma pausa de data FIFA, colocou um time titular para jogar, ou seja, o melhor que a gente tem, com jogadores meio que se poupando para evitar, né, um risco de lesão e perder a partida de sábado. Jogadores jogando com uma certa dúvida se dá o sangue ali ou se dá o sangue sábado contra um São Paulo que sabia muito o que queria. São Paulo está jogando o Brasileirão com vontade, porque só sobrou isso também. E aí, naturalmente, colocar Coutinho e Paê para jogar junto, com certeza é maravilhoso, mas é maravilhoso contra um Cuiabá, não às vésperas de um jogo decisivo. É maravilhoso contra um Cuiabá, tem sentido em um jogo que o Vasco teria mais condição de propor e teria necessidade também de criar, mas que não precisasse se preocupar tanto com o aspecto defensivo, como foi o caso de hoje contra o São Paulo. O São Paulo é um time fortíssimo ofensivamente. É um time que tem muito recurso técnico, muito jogador rápido, triangulações fáceis, jogadas de ultrapassagem. Tem o Lucas, que é muito diferenciado. Então, qual era a estratégia do Paiva? Qual era a lógica na cabeça do Paiva? Porque, assim, a gente sabia que ganhar o São Paulo ia ser muito difícil. A gente sabia que não podia usar os jogadores. Ah, mas eles descansaram. Não, porque, na verdade, eles vão ficar de hoje, final da noite de hoje, até as 6h30 da tarde de sábado. Dá menos de 3 dias de descanso efetivo. Esses jogadores, eles não vão ficar descansados desde... O time do Atlético está descansado desde a data FIFA. Vão ficar 15 dias. Os jogadores de Vasco vão ficar 3. Por quê? Porque o Paiva achou que tinha que usar o time todo, titular, melhor que tinha, contra o São Paulo. Num jogo que a gente sabia que o máximo que o Vasco conseguiria era empatar. Porque o São Paulo, time completo, voando, descansado e focado apenas nesse jogo. Os jogadores do Vasco claramente estão com a cabeça voltada para o jogo de sábado. Isso é preocupante, por conta, principalmente para mim, por conta da postura do Paiva. Não estou muito certo de se o Paiva perdeu ou não o vestiário, até porque são 7 jogos sem vencer. O Vasco vem numa sequência, inclusive, de algumas derrotas. A situação não está legal para o Paiva. Só que nesse momento, quando você precisa de um treinador que tenha cancha, história e que consiga dominar o elenco e mostrar força para os caras com base no seu currículo, o Paiva não tem, né? É preocupante a situação e a gente torce muito para que os jogadores entendam o que eles têm que fazer sábado. E eu sinceramente acredito, espero, porque foi o que eu senti, que eles tenham se poupado para no sábado dar tudo que eles têm. É isso que eu sinceramente espero, é isso que eu torço para que aconteça. Porque se o Vasco jogar com esse nível de apatia, que esse jeito de jogar parece que é para derrubar treinador, assim, um negócio absurdo. O São Paulo tá jogando no ritmo de treino. Tocando bola, toque me voa, facilidade absurda, marcação frouxa. Primeiro gol do Vasco, do São Paulo, um frango do Léo Jardim. O segundo gol, uma bola defensável, mais uma vez não entendi. O Léo Jardim meio aéreo. O melhor em campo era o Paulo Henrique. O Vasco perdeu umas 2 oportunidades ali, boas inclusive, que aí prova que quando você tem jogadores de qualidade como Coutinho, Paê, né, ali na frente a coisa melhora. Lado esquerdo, a lateral do Vasco, lado esquerdo,
uma avenida. Tá claro já, aprovado, que Maicon e João Vitor estão batendo cabeça porque o zagueiro pelo lado esquerdo, que é o Léo Pelé, que não tá bem, o zagueiro pelo lado esquerdo não tá funcionando, João Vitor ali ou o Maicon ali, eles batem cabeça. E faz sentido, porque se você para pensar, é só você pensar, se você é destro e você vai jogar com a perna trocada, é mais difícil. Tudo é mais difícil, tá? E eles estão sendo, assim, eles estão se confundindo pra caramba. Então, assim, são coisas que a gente precisa considerar, tomar cuidado para o jogo contra o Atlético. Com certeza a gente vai sofrer muitos ataques e a gente vai ter que jogar com tudo para vencer a partida. Espero que esse jogo sirva de lição. É péssimo ir para esse jogo derrotado, mas por outro lado não vai ter clima de oba-oba. Então, assim, os caras vão estar preocupados. Tomara que isso não afete a confiança dos jogadores e tomara que a gente consiga fazer os gols. E, assim, sinceramente, levar para os pênaltis. Na estratégia que foi feita, adotada pelo Paiva, ele fez pro Vasco, assim, na cabeça louca dele, o Vasco perde desse jeito. Foi a pior estratégia possível, porque o Atlético descansou. Se o Vasco conseguir levar para os pênaltis e passar, aí afinal é outra história, aí tem os deuses do futebol, tem a história do Vasco, o peso da camisa, tem tudo isso. Agora o elenco precisa mudar de postura, porque o que foi hoje, vergonhoso. Vergonhoso. Só não foi a pior atuação do Vasco, porque perdeu de 6-1 pro Flamengo. Mas foi uma das piores. E sob o comando do Paiva, que já não consegue vencer a 7 jogos. Então a coisa está começando a ficar difícil pro Paiva. E essa decisão de usar todos os jogadores... Porra, o Coutinho jogou 60 minutos pra quê? Principalmente depois que tomou o segundo gol, tinha que sacar todo mundo. Acabou. Acabou o jogo, gente. Você tem que entender que acabou. Se já estava difícil com 1-0, ficou impossível com 2, pô. Aí 3 aí virou várzea. Vamos encarar sábado. Bom, galera, obrigado a quem participou da live. Quem, inclusive, deu a moral pro GDO aí, o Fantasy, que é o nosso patrocinador aqui da estação. Tamo junto. Um grande salve a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.